Boa tarde. Neste segmento vou falar de ameaças à validade interna. Vocês vão ver que a partir de agora tem bastante complicação adicional quando a gente fala de engenharia de software comparado com, por exemplo, avaliação de desempenho, porque na engenharia de software a pesquisa, os experimentos frequentemente envolvem gente. E as pessoas são muito complicadas, elas podem cansar, elas podem ficar desmotivadas, e tudo isso gera problema de validade nos nossos experimentos. Se você estiver envolvido numa pesquisa empírica com avaliação de desempenho de sistemas, computadores, é muito mais. As ameaças são muito menores, muito menos complicadas, porque não tem gente envolvida. Então vamos lá, vamos começar a falar das ameaças à validade interna de uma pesquisa empírica. Os experimentos que nós realizamos frequentemente são feitos usando mais de um grupo, por exemplo, um grupo de controle que vai receber um certo tratamento e um outro grupo que vai receber um segundo tratamento, e a comparação entre grupos que é examinada. Mas às vezes nós usamos um único grupo. Não existe um grupo de controle e a gente vai aplicar os vários tratamentos ao mesmo grupo. Então a gente primeiro vai falar de ameaças para a validade interna quando estamos usando um único grupo. Então, uma primeira forma de aplicar mais de um tratamento a um grupo é de fazer isso em momentos diferentes. E isso nos gera uma ameaça à validade que a gente chama efeito histórico, que podem afetar os resultados, porque as circunstâncias podem ser diferentes nos dois momentos diferentes em que a gente aplica os tratamentos. Então, por exemplo, você poderia ter um tratamento feito num dia normal e um tratamento feito num dia depois de um feriadão em que todo mundo fica bêbado, e você pode ter efeitos diferentes por causa das circunstâncias diferentes, nos momentos diferentes em que os tratamentos foram aplicados. A segunda ameaça se chama ameaça de maturação. Isso ocorre quando as pessoas, por exemplo, reagem de forma diferente à medida em que o tempo passa. Então, por exemplo, você pode ter pessoas ficando cansadas ou desmotivadas durante um experimento, ou então elas podem até aprender durante o experimento e, portanto, elas vão. O efeito de maturação vai fazer com que o resultado seja afetado pelo próprio fato do tempo estar passando. Próxima ameaça é o resultado da repetição de um teste. Se você aplica um teste mais de uma vez, os sujeitos, as pessoas envolvidas, podem responder de forma diferente, porque elas sabem como o teste é conduzido, elas ficam familiarizadas com o teste, e às vezes pode ser um pouco difícil se prevenir contra isso. Na avaliação de desempenho, a repetição de um teste também pode causar problema com efeitos de cache, por exemplo. Informação que estava num banco de dados ou que estava em disco passa a estar carregada na memória. O segundo teste pode ser diferente do primeiro em função desses efeitos. Ameaças de instrumentação têm a ver com os artefatos que são usados na execução do experimento. Por exemplo, formulários para coletar dados ou documentos que devem ser inspecionados durante o experimento. Esses documentos, dependendo de como eles forem projetados, podem afetar o experimento negativamente. Imagine você fazer um experimento e os dados que você obtém são muito altos, muito mais altos do que a média, por um acaso. Se você repete o experimento, é muito provável que o experimento, a segunda vez, te dê resultados mais perto da média, menores, mais perto da média. Isso se chama regressão à média na estatística. E você
ao comparar os dois resultados, você vai achar que o segundo é pior do que o primeiro, mas na realidade é simplesmente o fato de que os dados na média estão regredindo à média porque o primeiro resultado foi muito alto. Então, se você, como parte de um experimento, você no início conduz uma primeira fase, escolhe os melhores resultados de alguma forma para depois repetir resultados, é muito provável que o efeito de regressão à média afete sua conclusão de forma errada. Ameaças de seleção são aquelas que dizem respeito à seleção de pessoas para tratar ou para participarem de um experimento. As pessoas são diferentes e isso, ao selecionar pessoas, pode naturalmente afetar os resultados. Por exemplo, se você usa voluntários, voluntários tipicamente são muito mais motivados do que a população em geral. Então, eles não são representativos da população. Então, a ameaça de seleção são as ameaças que, de alguma forma, fazem com que a seleção das pessoas que vão participar ou das unidades experimentais que vão participar não é representativo da população. Ameaças de mortalidade são ameaças devido a pessoas ou, de alguma forma, abandonando o experimento. Quando gente abandona o experimento, você tem que ver se quem sobrou continua representativo da população de interesse. Porque se você tiver, por exemplo, todo mundo que é muito ocupado cai fora e, portanto, todos os gerentes caíram fora, então você tem que lembrar que quem ficou provavelmente não é representativo do pessoal da gerência. Então, a mortalidade pode afetar a sua amostra de forma que ela não seja mais representativa da população. A ameaça de ambiguidade na direção causal é de você saber se, quando você tem uma relação entre A e B, você quer saber se A causa B, ou será que B causa A, ou será que uma outra coisa diferente causa A e B. Por exemplo, você poderia ter A como sendo a complexidade de um programa, B sendo a taxa de erro, quem causa quem? Ou será que não é, por exemplo, uma outra coisa chamada complexidade do problema em si, que causa tanto uma complexidade de implementação quanto uma alta taxa de erro? Então, a questão aqui é que às vezes a gente tem dificuldade de determinar qual é realmente a direção da causalidade. A forma básica de reduzir essas ameaças todas das quais falamos aqui, da validade interna de grupo único, é de usar um grupo de controle. Com isso você consegue eliminar boa parte dessas ameaças. Por outro lado, você vai gerar ameaças que são ameaças de múltiplos grupos. Então, a questão aqui, basicamente, a ameaça que sobra aqui é que você vai ter uma diferença entre o efeito de um grupo e o efeito no outro grupo. Então, existe uma interação com a seleção de quem está em cada grupo. Você pode combinar esse tipo de ameaça com as outras que a gente acabou de ver. Por exemplo, haveria uma ameaça de seleção-maturação, por exemplo, que seria que a maturação nos dois grupos é diferente. Então, é isso que acontece aqui nas ameaças de múltiplos grupos. São as outras ameaças que a gente viu, só que elas ocorrem por causa da diferença entre os dois grupos que estão sendo usados no experimento. Um terceiro subgrupo aqui de ameaças para a validade interna é chamado de ameaças sociais, e elas se aplicam tanto a grupos únicos quanto a múltiplos grupos. A imitação de tratamento ocorre quando o grupo de controle fica sabendo o que o outro grupo está fazendo, o tratamento novo que está sendo aplicado a um outro grupo, e acaba tentando imitar o que acontece nesse outro grupo, o que faz com que a gente não esteja mais realmente
tendo um grupo de controle, ele está tentando imitar o outro grupo por saber que uma coisa nova está sendo feita e as pessoas podem se interessar e alterar seu comportamento. A equalização de tratamento com compensação é o seguinte: imagine que você foi alocado a um certo grupo, um grupo de controle, um grupo de tratamento, mas você não gosta, você ou o seu gerente ou alguém não gosta dessa divisão de grupos porque acha que não tem um tratamento igual. Quer dizer, por exemplo, alguém vai aprender uma nova linguagem, alguém vai ter alguma vantagem em estar em um grupo em vez do outro grupo. Isso acontece no grupo de controle com frequência. Então, pode haver uma pressão para tentar compensar a desvantagem aparente de estar em um dos grupos com alguma regalia, alguma compensação. E isso pode deturpar os resultados. A ameaça de rivalidade significa basicamente que um sujeito que está recebendo um tratamento menos favorável, ele infelizmente foi colocado num grupo que espera-se que tenha um desempenho pior, ele pode se esforçar a mais para tentar alterar o resultado que se espera e fazer um esforço adicional, por exemplo, para que o grupo de controle seja melhor do que a nova técnica sendo estudada, e isso é o que a gente chama a compensação devido à rivalidade, pode afetar os resultados. A desmoralização é a ameaça que é exatamente o contrário da rivalidade. Você é alocado a um grupo que você acha desvantajoso, você fica desmoralizado, você fica desanimado, e com isso você tem um desempenho pior do que seria o normal. Então isso afetaria também os resultados do experimento. Com isso, nós terminamos esse sobrevoo rápido de ameaças à validade interna. Muito obrigado.